Olá, essa é a parte 2 da aula de anuidades e pagamentos, valor presente e conclusão. Você deve ter visto já a parte 1 antes de ver essa aula. Vamos ver aqui então, agora como entender a matemática que envolve o valor presente de uma série de anuidades regulares a uma taxa de juros anual. Então, a equação básica que vamos fazer é aquela que traz para o presente valores futuros, ou seja, VP igual a VF sobre 1 mais I elevado a N. Observe então que cada anuidade de 1 a N terá que ser trazida ao presente. E o somatório desses valores presentes das anuidades é o valor presente da série do fluxo de caixa de anuidades. Então, por exemplo, a primeira anuidade, no tempo 1, será R, que é o valor dela, vezes 1 sobre 1 mais I elevado a 1. E assim vai até 1 sobre 1 mais I elevado a N. Portanto, o valor presente da soma de anuidades, o total de anuidades, será R, em evidência, vezes o somatório, T igual a 1 até N, de 1 sobre 1 mais I elevado a T. Do mesmo modo, tentamos aqui fazer uma simplificação dessa equação de somatório para algo que possa ser mais sintético, aplicando o mesmo artifício anterior, multiplicando os termos por 1 mais I de cada lado. Vamos ter então 1 mais I vezes o valor presente, igual a R1 mais I vezes o somatório. E aqui observamos que quando esse 1 mais I entra dentro do somatório, o termo primeiro da equação de T igual a 1 torna-se 1 mais I vezes sobre 1 mais I elevado a 1. Ou seja, 1, que é exatamente o termo para T igual a 0. E o último termo, que é o termo N, torna-se 1 mais I sobre 1 mais I elevado a N, que é basicamente, então, como se fosse 1 mais I elevado a N menos 1, já que quando eu passo para baixo o 1 mais I que está em cima, ele torna-se 1 mais I sobre N menos 1 e a potência vira N menos 1. Então, isso gera então uma nova somatório simplificado, que o T passa a variar de 0 a N menos 1. Então, fazendo a subtração de 2 da equação, termo 2 da equação 1, vamos ter então 1 mais I valor presente menos o valor presente igual a R sobre 1 sobre 1 mais I elevado a T igual a 0 a menos 1, menos a primeira equação lá, equação 1, R também vezes 1 sobre 1 mais I elevado a T, só que o T vai de 1 até N, né, o termo original. Do lado esquerdo, então, temos que o VP com VP se cancelam, ficam I, VP. E observe, então, que quando eu faço essa diminuição, no primeiro termo, vai sobrar o termo T igual a 0. E no segundo termo, vai sobrar o termo T igual a N. Então, portanto, só resulta em que, no segundo lado da equação, vai ficar R vezes 1 mais I 1 sobre 1 mais I elevado a 0, menos 1 sobre 1 mais I elevado a N. O primeiro termo, 1 mais I elevado a 0, é 1. Então, R, 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a N. Então, o valor presente agora, numa forma simplificada, dado por R, 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a N sobre I. E também aqui, do mesmo modo, se eu tenho o valor presente e a taxa de juros, qual será a anuidade regular que durante o período N produzirá esse valor presente, o valor equivalente presente? Qual o fluxo de caixa de anuidades que produzirá esse mesmo valor presente, aquela taxa de juros, naquele período? Usando aquela equação inicial de somatório, que preserva o fenômeno do que está acontecendo, basta colocar o R em evidência, teremos essa fórmula. Se usarmos a fórmula simplificada, também do mesmo modo, colocando o R, a anuidade em evidência, teremos que essa anuidade será igual à taxa de juros do valor presente sobre 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a N. Também aqui uma equação simplificada que permite dizer qual é a anuidade que, sendo paga em N anos, naquela taxa de juros, produzirá aquele mesmo valor presente. E no caso do período de capitalização ser menor que anual, aplica-se o mesmo processo que vimos até aqui, basicamente dividindo a taxa de juros anual por M, que é a quantidade de períodos em que o ano
quebrado, quer dizer, em que você faz os pagamentos para capitalizar, e o período total passa a ser N vezes M, ou seja, N vezes a quantidade de períodos que são quebrados. Por exemplo, se você tem um N igual a 2 para 2 anos e vou pagar mensalmente, o M então é igual a 12. Então a quantidade de períodos a serem capitalizados, N vezes M, 2 vezes 12, 24 meses. E do mesmo modo, a taxa de juros mensal será a taxa de juros anual dividido por 12, I sobre 12. Faça esse desenvolvimento matemático para ter mais fixação e solidez na compreensão disso. Bom, mas toda essa matemática é para que você entenda como funcionam esses cálculos. Na prática, vamos estar utilizando máquinas financeiras, calculadores financeiros como HP12C, ou planilhas eletrônicas como a do Excel. Aqui tem um exemplo de como usar o Excel para fazer esses cálculos. Então, o Excel tem 3 funções financeiras básicas que vamos usar. Tem outras funções que vamos ver depois, mas nesse momento são 3 que estão nessa aula. A função VF, VP e pagamento. E a VF pede argumentos: a taxa de juros, no caso, a taxa que você está considerando, se ela é anual, anual, e o período é anual. Se ela é mensal, será mensal, e o período será base mensal. NPER, que é período, número de períodos. Pagamento, o valor da anuidade, ou da prestação, se for mensal ou bimestral. O valor presente é um valor opcional. No cálculo de VP, o valor final, que é opcional, porque se você deixar em branco, quer dizer que o valor presente é 0. E se deixar em branco no outro cálculo do VP, o valor futuro é 0. E o tipo é se o pagamento é feito no início do mês ou no final do mês. Isso vai interferir em como os juros são contados. E a função pagamento também contém argumentos parecidos, menos o pagamento. Tem a taxa, o número de períodos, o VP, o VF e o tipo. Vamos ver aqui então exemplos. Aqui no lado temos uma anuidade de R$1.000, taxa de juros 12%. São 7 períodos, 7 anos. E vamos calcular o VF. O VF então será igual a VF. O argumento inicial, taxa B2, observe na planilha. Os períodos é a célula B3. O pagamento 1.000. E o VP é em branco, 0. E o tipo é o default, que é o pagamento no final do mês. Resultado, então, menos 10.890. O Excel vai dar valor negativo aqui, porque ele considera um fluxo de caixa, como se você tivesse feito. Se o fluxo de pagamentos é um fluxo de receita, é porque você fez um empréstimo, um investimento. Se você está recebendo, ao final terá que pagar. Do mesmo modo, o VP, se você está recebendo, é porque no início teve que fazer o investimento. Então, é a lógica do fluxo de caixa, em que o somatório de cima tem que ser igual ao de baixo, aplicado a uma taxa de juros e a quantidade de períodos. Se quiser calcular o pagamento para esses valores presentes e futuros, também a equação, a função é pagamento vezes os parâmetros de cada função. Verifique então como faz no Excel, dê uma praticada nisso, para ganhar também mais domínio sobre o uso do Excel em cálculos financeiros. Vimos aqui então, nessa aula, um fluxo de caixa especial, denominado fluxo de anuidades ou de prestações, valores constantes que são pagos ou depositados em períodos regulares. Vimos como calcular o valor futuro e presente, ou como calcular o valor das anuidades em função de valores futuros ou valores presentes desejados. Também vimos no caso em que o período de se capitalizar esse capital é menor que o ano, que é a mesma forma que vimos em aulas anteriores, de dividir a taxa de juros anual por M e de multiplicar os períodos anuais também por M, resultando na quantidade de períodos que serão usados para fazer a capitalização. E também vimos como usar o Excel para fazer esses cálculos básicos financeiros de valor futuro, valor presente e das anuidades ou prestações. Esse é um dos usos mais frequentes, mais comuns de engenharia econômica, de finanças,
no cálculo de financiamentos, no cálculo de fluxo de caixa para viabilizar a compra de um bem ou de um patrimônio por um cliente e por aí vai. Essa foi então a aula sobre anuidades ou pagamentos ou prestações. É uma das ferramentas essenciais para clientes, porque, via de regra, as pessoas preferem ter um fluxo de caixa estável, né, pagamentos fixos, e também para quem quer se organizar em termos de capitalizar um certo recurso para obter um VF posterior. Obrigado, sou o professor Rubens Ramos.